Boa tarde, boa noite, queridos alunos, então, de Teoria Geral do Direito Civil. Conforme nós combinamos, existe um primeiro vídeo que vocês vão assistir já com matéria nova, né? Com a matéria finalizando os direitos da personalidade, então, falando sobre a extinção da personalidade jurídica, da personalidade civil, e também tratando sobre a questão da comoriência. Então, são dois institutos importantes. Também é importante a gente compreender as possibilidades que nós vamos ter, então, de extinção da personalidade jurídica, seja pela morte natural, seja pela morte presumida, com ou sem decretação de ausência. Então, isso é bastante importante. Peço que vocês assistam os vídeos lá e também os videoaulas que eu disponibilizei em complemento a esta disciplina, e depois a gente pode tirar dúvidas, sem dúvida, na aula que vem. Tá bom? Gente, essa aula, então, vai servir para a gente dar uma olhadinha na nossa prova e corrigi-la também. Esse é o nosso segundo vídeo, então. Eu vou mostrar para vocês, compartilhar aqui com vocês a nossa provinha, né? Que vocês fizeram, que as notas já estão lançadas no portal, tá? A maioria da turma foi super bem, então isso me deixa bastante feliz. Gente, olha lá, questão 1, né? A questão 1 era um caso que nós trabalhamos em sala de aula, também trabalhamos via Moodle, né? E aí vocês vão lembrar, eu só travesti ele um pouco, né? Mudei um pouquinho a formatação e a ideia que nós tínhamos sobre ele. Então tá lá. Caio e Tício moram em São Paulo e são vizinhos. Caio encontra-se atualmente em idade avançada, no entanto, não possui cônjuge e filhos. Além disso, perdeu contato com toda a família, uma vez que é do interior do estado, e, muito jovem, foi morar na capital. Seu grande amigo e companheiro é Graco, então o seu cachorro, e o seu cachorro. Tício, por sua vez, aguarda ansiosamente o nascimento do seu primeiro filho, estando sua esposa nos estágios finais da gestação. A ideia aqui era a gente justamente encontrar a nossa resposta incorreta, né? E aqueles que marcaram, então, e a grande maioria marcou a letra B, estava correto. Por quê, gente? Lembram, quando a gente fala em pessoa natural ou em pessoa física, que é o termo, a terminologia mais adequada, nós não estamos falando de bens semoventes, como, por exemplo, o cachorro, a vaca, etc. Existe uma construção no sentido de que os pets, eles são seres sencientes, né? Sencientes, ou seja, que eles têm sensibilidade, que eles têm uma certa consciência, mas isso não faz com que o Código Civil os caracterize enquanto pessoa humana. Então, esse é o grande cuidado que a gente tem que ter aqui. E por isso, né, o que ele diz ali? Com a decorrência, Caio, em decorrência da idade avançada, inicia os procedimentos de planejamento sucessório. E dessa forma, decide doar parte do seu patrimônio a seu cachorro. O cachorro Graco possui capacidade para receber os direitos advindos da doação. Não, ele não possui personalidade jurídica, nem tampouco capacidade, seja de direito ou seja de fato para isso. Né? Por quê? Porque ele não é considerado pessoa. Que a gente pode fazer, né, para ajudar o Caio, para que ele possa ter garantido que Graco, seu cachorro, tenha uma vida longa, tenha, né, todas as suas necessidades atendidas depois de sua morte. Né? Então, o que é possível? É possível se doar este valor com o encargo de cuidar do pet. Então, isso é possível. Você doa para uma determinada pessoa e ela vai ter o encargo de custear todas, né, todo as necessidades daquele pet, alimentação, os passeios, enfim, os luxos, enfim, o que quiserem que seja possível com aquele recurso, tá bem? Depois, né, a letra A está correta, porque a responsabilidade civil, assim como nós não podemos ter o bônus, nós não podemos ter o ônus também. Então, a responsabilidade civil, ela também vai recair sobre a pessoa que é a responsável pelo animal. Né? Então, também do ponto de vista da responsabilidade aí pelo dano patrimonial causado aí na casa de Tício. Ainda na letra C, a possibilidade de nós termos a doação para uma pessoa jurídica, sim, nós vamos ver, sem ser na próxima semana, que é esta aula aqui, na outra semana, nós vamos começar a tratar sobre pessoas jurídicas, e aí vocês vão ver que o código institui a espécie
de ficção legal pessoas jurídicas, que nada mais é do que uma coletividade de pessoas ou uma coletividade de ações que vão se transformar e que vão ter um universo jurídico diferenciado. Então, é isso que a gente vai dar uma olhada quando vermos lá na próxima aula. E, por fim, né, a letra C, Caio sofre um acidente vascular cerebral e no mesmo dia tem atestado a sua morte cerebral pelos médicos, vindo a ter uma parada cardíaca. Torna-se público que ele havia deixado parte de seu patrimônio para Tício. Sucede que, lamentavelmente, para o filho de Tício, aliás, o filho de Tício vem a falecer. O que acontece aqui, gente? O filho de Tício nasceu com vida, portanto, ele recebe, no momento em que há respiração, ele recebe todos os direitos da personalidade aos quais lhe eram devidos. Tá bem? Então, bom. A questãozinha 2, eu vi que gerou um pouco de dúvida, tá? Gente, vamos lá. A regra do código é a teoria natalista, ou seja, a personalidade civil se inicia com o nascimento com vida, por isso natalista. A teoria concepcionista, para fins do recebimento de direitos patrimoniais, concepcionista quer dizer desde a concepção, quando está na barriga da mãe. Ela é uma exceção. Claro que neste julgado, e este julgado, inclusive, estava no nosso material, este julgado houve o reconhecimento, inclusive, de danos patrimoniais para o nascituro que veio a falecer. Então, houve aplicação via jurisprudência do STJ relacionada à teoria concepcionista, mas a regra do código é a teoria natalista, tá bom? Então, essa nossa opção aqui era falsa. Depois, no que tange, isso aqui eu bati muito, né, gente? Eu conversei muito isso aqui com vocês, eu fiquei feliz que a maioria acertou e conseguiu trazer essas questões de maneira bem específica, tá? Vou até abrir o códigozinho civil aqui, só para a gente olhar já para a próxima questão, para vocês verem como podiam ter buscado por lá também. Mas vamos lá, tá? Essa questão se refere à constitucionalização do direito civil, e uma das questões que nós trouxemos foi justamente a ideia de que os direitos fundamentais passassem a irradiar não só em relação ao direito público, mas também ao direito privado, e dentre eles o próprio direito civil. E vimos que, dentro dessa perspectiva, se passa a utilizar uma ideia de cláusula geral dos direitos da personalidade, ou mesmo uma ideia de constitucionalização do direito civil do ponto de vista do fundamento do princípio da dignidade da pessoa humana. E além da aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana, somado a isso e como instrumento dela, nós vamos ter o princípio da isonomia ou o princípio da igualdade, né? Que é, na verdade, uma decorrência aí, um é decorrência do outro. O que aparece ali, gente? E nós fizemos lá a corridinha, né? Nós colocamos uma linha de chegada e colocamos pessoas em posições diferentes para alcançar o mesmo objetivo. E aí, com isso, nós percebemos que não adianta eu garantir o acesso se eu não tenho condições iguais para essas pessoas. E isso não é diferente do ponto de vista do direito civil. Portanto, a isonomia ou a igualdade não pode ser pensada do ponto de vista somente formal, mas sim também na busca da igualdade material ou substancial. Então, era correta a nossa alternativa, a nossa questão 3, tá? Verdadeiro aqui. Depois, gente, a gente teve duas questões dissertativas, tá? A primeira delas trabalhou a questão dos direitos da personalidade estudados em aula, e daí a ideia foi justamente privilegiar os colegas que participaram, que estiveram lá, né, que estiveram conosco. Aliás, os trabalhos, a grande maioria teve nota máxima, alguns grupos receberam notas um pouco a menor, então, depois, em sala de aula, sem ser na semana, na outra semana, eu posso mostrar para vocês as provas e a grade também, para que a gente confira as notas direitinho ali de vocês, tá? Aqueles que participaram, fazendo um parênteses aqui antes de entrar, mas aqueles que participaram e que efetivamente fizeram os seus trabalhos e entregaram, né, dentro dessa perspectiva, já tiveram a pontuação de 1 ponto na nota de grau A,
tá? Então, para a gente lembrar, vamos lá, era 6 da prova, 1 ponto de participação e 3 pontos no total do trabalho apresentado em sala de aula, tá bem? Então, só para lembrar. Existiram alguns colegas que entregaram somente o trabalho físico e daí também foi avaliado, mas aí a gente conversa também. O que é importante, então? Então, a gente primou, né, por aqueles que efetivamente apresentaram as temáticas e estiveram conosco durante essas discussões que foram tão importantes e tão bem apresentadas pelos colegas. Só que eram 2 pontos, né, gente? A ideia era vocês apresentarem, falarem de alguma temática, apareceu eutanásia, aborto, testamento vital, direito à honra, bastante, apareceu direito à imagem, à privacidade, direito ao nome também, muito bem colocado, sem problema nenhum. Mas a ideia era correlacionar isso com as características. Então, alguns colegas colocaram as características, outros colegas acabaram se perdendo em relação a isso. Por que eu abri o Código Civil? Para a gente relembrar, gente. Algumas das características dos direitos da personalidade, eu falei isso em aula, estão inclusive no próprio Código. Então, o próprio Código fala, no artigo 11, com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo seu exercício sofrer limitação voluntária. Vou usar a expressão que vocês utilizaram na prova, que você citou até o caso do BBB, que a gente citou em aula, né, que é o fornecimento do direito de imagem e também, de certa forma, da própria integridade psíquica e etc. Muito bem, aliás, dimensionado. Por quê? Porque é justamente isso. Você pode ceder, mas não na sua totalidade, não em absoluto, né? Então, é possível, sim, ceder o direito à imagem, e desde que isso seja restrito. Que você não pode dizer, olha, eu vou lhe transmitir todos os direitos à imagem para o resto da minha vida. Não, isso você não pode fazer. Por quê? Porque eles são intransmissíveis. Eu não posso renunciar a esses direitos, porque esses direitos são natos. Esses direitos são tidos como direitos advindos do próprio fato de ser uma pessoa humana. Por isso que o fundamento está posto lá na dignidade da pessoa humana. Tivemos alguns que falaram sobre a imprescritibilidade, corretíssimo. Tivemos alguns colegas que falaram também sobre a questão de serem direitos absolutos, né? Ou seja, não no sentido de que eles não possam ser relativizados, como nós vimos aqui, mas no sentido de que eles têm efeito erga omnes, né? Inclusive, na prova vocês utilizaram o efeito para todos e tem que ser respeitado por todos. Então, exatamente isso, foi muito bem, tá? Alguns falaram sobre a questão da vitalicidade, ou seja, nasce com a personalidade jurídica e se extingue ao final dela, se preservando alguns direitos ao nascituro, lá na ponta, e também pós-morte, tá? Então, ok, muito bem, tá? Então, é mais ou menos isso. Essa foi a linha, né, daquilo que a gente pensou em relação a esse questionamento, tá bom? Vamos voltar lá. Por fim, gente, é uma questãozinha que a gente também trabalhou em aula. Então, vocês vão lembrar, ó, Código de Processo Civil entra em vigor 1 ano após a data da sua publicação, ou seja, uma vacatio legis mais amplificada. E no segundo, entra em vigor na data da sua publicação. E aí as questões, né? Como se designa o intervalo de tempo entre a publicação de uma norma e a produção de seus efeitos? Vacatio legis, lembramos disso. No silêncio normativo, os 45 dias, ou seja, se a lei não disser, não quer dizer que ela entre em vigor na data da sua publicação, ao contrário, nós vamos ter os 45 dias. Qual a razão para que haja esse intervalo, né, que nós falamos? Por que ele é drástico, por exemplo, de 0 a 1 ano, quando nós falamos, por exemplo, lá, né, 1 ano no Código de Processo Civil e 0, ou seja, agora, em relação à questão da lei do macarrão, voltamos para a lei do macarrão. Né? E aí muitos colegas, a maioria acertou essa questão, colocou muito bem, né? Tratando da questão do impacto jurídico e do impacto social que essa norma pode trazer, e também para que ela seja de conhecimento geral, para que as pessoas se adaptem à norma, para que efetivamente ela se adapte à própria ordem social. Por fim, como se conta esse prazo? Ou seja, esse prazo decorre em dias corridos
desde a data da sua publicação, incluindo este dia, tá? Então, a contagem de prazo é em dias corridos, tá bom? A maioria acertou, a maioria foi bem, tá? Nessa questão, era uma questão que trabalhava a lei de introdução às normas de direito brasileiro, mas que era bastante importante, tá bem? Então, gente, na semana seguinte, vamos tratar sobre personalidade. Deixa eu só tirar o compartilhamento aqui. Sobre pessoas jurídicas, tá? E aí a gente vai trabalhar isso em sala de aula. Um grande abraço, fiquem bem e não esqueçam de assistir todo o material que ficou disponibilizado. Um abração.